Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 18 de setembro de 2025, e nosso devocional diário está no início, primeiro capítulo de 2 a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo. Paulo se apresenta como Paulo, versículo 1, e no versículo 2 já diz que está mandando a carta a Timóteo, seu amado filho, e mais uma vez ele acrescenta a sua saudação, que é comum, graça e paz, ele acrescenta misericórdia. Vemos que Paulo, quando fala a lideranças, ele acrescenta misericórdia e, sem dúvidas, os líderes precisam sim de misericórdia, da misericórdia de Deus. Paulo, ele vai ali elogiar Timóteo, que ele, no versículo 5, ele tinha uma fé não fingida e essa fé tinha habitado primeiro na avó Loide e na mãe Eunice dele, e ele estava certo que também habitava nele. Vemos que Timóteo já é uma terceira geração de crentes. Primeiro Lloyd, a avó, a mãe Eunice também, e agora Timóteo. Ele era um herdeiro dessa fé, um filho de Paulo na fé, herdeiro da fé de sua mãe e da sua avó. Ele chama a atenção de Timóteo, ele diz: despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação, diz os versículos 6 e 7. Veja o privilégio de Timóteo. O próprio Paulo ordenou, podemos dizer assim, ali ao presbitério ou ao pastorado ali daquela igreja, e ele chama a atenção dele, chamando ele para ali para a batalha realmente. Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Fortaleza, amor e moderação. Força, amor e moderação. É como nós devemos viver as nossas vidas, ter a força que Deus nos dá, amar, porque no fim das contas é isso que importa, e sermos também moderados, equilibrados em todas as coisas. Por isso, ele vai falar para Timóteo nos versículos de número 8 e 9: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou seu prisioneiro. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com sua santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Que coisa maravilhosa. Ele está dizendo aqui para Timóteo para não se envergonhar do testemunho do Evangelho, de falar de Jesus, e também não se envergonhar dele, que agora era prisioneiro. Vamos lembrar que Paulo escreve essa carta da prisão da qual ele não sairá. Ele morre nesse momento. Provavelmente essa é a última carta, pelo menos com certeza, que nós temos em mãos, que Paulo escreveu. Ele estava vivendo seus últimos dias e ainda assim, veja que coisa maravilhosa, encorajando aquele jovem, encorajando a Timóteo. Ele diz que Deus foi quem o chamou. Ele nos chamou com uma santa vocação. E é incrível que ele aqui, nesse momento final da sua vida, vai lembrar que não segundo as nossas obras. Paulo faz questão de dizer que não são as nossas obras que trazem salvação, é a santa vocação de Deus, e é um propósito, a graça que nos foi dada em Cristo antes dos tempos dos séculos. É ele dizendo: nós somos escolhidos antes, muito antes de nascermos. Na verdade, antes de todas as coisas, já havia um propósito pré-definido por Deus para aqueles que iam de herdar a salvação. E ele vai dizer: eu fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Paulo sabia quem ele era, e por causa disso padeço, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que coisa maravilhosa é nós vermos a força, a coragem, vermos o ímpeto de Paulo, mesmo nesses momentos finais. Ele está num calabouço, está numa prisão, está num lugar totalmente diferente das prisões que nós temos hoje. Nós não podemos usar de anacronismo e achar que as prisões daquela época são como hoje, onde tinha alimentação de manhã, de tarde, de noite, banhos de sol. Nada disso existia. Geralmente era um lugar lúgubre, um lugar insalubre, um lugar de dor, um lugar fétido. Esse era o lugar onde estava o querido apóstolo Paulo, mas ele está dizendo: não me envergonho, eu sei em quem tenho crido. Mesmo nessa prisão, eu sei em quem tenho crido. E ele vai contar ali para Timóteo
que ali naqueles dias ele estava meio que sozinho, poucas pessoas tinham estado com ele. Ele chega a dizer no versículo 15: os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. Figelo e Hermógenes tinham abandonado ele, aqueles que estavam na Ásia, ali na região de Éfeso, tinham abandonado, ele estava sozinho. Mas ele também tinha pessoas que estavam do lado dele. Ele vai ali citar nos 3 últimos versículos aqui a casa de Onesíforo, e ele diz: muitas vezes me recreou, esteve comigo, me ajudou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor, e quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Veja que coisa maravilhosa. Olha a pessoalidade do que Paulo está escrevendo aqui. Ele diz que o Onesíforo, quando chegou em Roma, ele foi procurar Paulo. Ele sabia que Paulo estava preso. Veja que provavelmente existiam várias prisões ali em Roma, e ele procurou até achar Paulo, mesmo sob o risco de vida, porque procurar um prisioneiro naquela época era dizer que era alguém que tinha o mesmo pensamento. Se ele estava preso é porque ele tinha feito alguma coisa errada, mas ele o procurou, ele esteve com ele o ajudou, e Paulo ora para que Deus conceda ele misericórdia, e ele diz: mesmo quando eu estava em Éfeso, ele me ajudou, e quem sabe muito bem disso é o próprio Timóteo, como Paulo vai dizer aqui. Aqui nós temos a certeza, a convicção de que Paulo estava em Roma neste momento, preso, perto de sua execução, sob o governo ali do vil imperador Nero. Que nós possamos ouvir Paulo falando, mesmo na prisão, com tamanha coragem, com tamanha convicção de que sabia em quem tinha crido. Tenho certeza que você que me ouve, ou a grande maioria pelo menos, não está preso neste momento. Então nós também sabemos em quem temos crido, que nós não nos vergonhamos de testemunhar do nosso Senhor, porque foi Ele que nos chamou para isso. Que nós também possamos ser constituídos pregadores, apóstolos e doutores dos gentios. Paulo fez isso e transmitiu isso para nós. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.